Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso. Olá, vocês estavam com saudade de ver minha cara? Pois desta forma que eu achei agora, é muito interessante aí, né, que tem surgido entre os professores, nas escolas e tudo, é muito interessante porque vocês podem ver minha cara aí no cantinho da tela. E eu acho que fazer vídeo assim vai ser mais legal para nós, que é a gente poder mostrar a cara, poder mostrar poder voltar a mostrar a cara aqui para vocês. Eu acho que vai ser bem interessante para os nossos vídeos renderem mais. Os vídeos não estão chegando a tantas pessoas e eu acho que assim vai ser algo melhor. Então, hoje eu escolhi um tema bem interessante para falar para vocês. Eu resolvi seguir, como vocês podem ver na tela aí, as ideias que vocês vêm trazendo nos nossos comentários, nos vídeos e tudo. Algumas pessoas falam aí em algumas coisas sobre o xiismo, outras pessoas falam sobre os salafis, outras falam sobre o esoterismo em si, né? Outras pessoas falam sobre as seitas xiitas que não existem. Essa provavelmente eu vou deixar para escrever no meu blog. Né, se você não conhece meu blog, dá uma passada lá, chama-se estudosislâmicos.blogspot.com, é o meu blog, que eu é praticamente um site, né? Costumo escrever diversos artigos lá, provavelmente esse sobre as seitas xiitas que não existem mais, provavelmente eu vou deixar escrito nesse blog, eu não vou falar sobre ele em vídeo. Também outras pessoas falando sobre as práticas xiitas, sobre outras vertentes xiitas, interesse em se converter. Esse sobre o xiismo, como a gente pode ver pelos vídeos que são muitas coisas sobre o xiismo, eu resolvi deixar para outro tipo de vídeo que eu vou fazer aqui. Vocês vão ver, vocês vão ter uma surpresinha logo logo. E aí também tem gente aí pedindo para falar sobre personagens da religião islâmica. Isso daí também eu vou deixar mais para frente. Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre essa questão do esoterismo, né? Só que não exatamente sobre o esoterismo, mas a questão mais do sufismo dentro da religião islâmica, do que é o sufismo dentro da religião islâmica. Lembrando que eu não sou a melhor pessoa para poder falar sobre sufismo. Não é algo que eu entenda tanto, né, profundamente sobre o sufismo, até porque nós temos vários tipos de sufismo, vários tipos de seitas sufi, vários tipos de tarikas sufis, né, como eles chamam. Tarika é caminho em árabe, né? Então vários tipos de formas de se praticar o sufismo, e nós vamos ver essas formas aí nos próximos slides. Então hoje nós vamos falar sobre o sufismo. O que vem a ser o sufismo? Como ele, dentro da religião islâmica. Lógico, isso daqui vai ser um basicão, isso daqui não é uma coisa... isso aqui não é uma coisa que vai ser assim muito aprofundado, até porque eu não sou a melhor pessoa para se aprofundar em xiismo. Então, o que é a definição do xiismo? O xiismo, ele é o ramo místico do Islã, né? Entendendo esse místico como tudo aquilo que vem da ideia de esoterismo, de tudo aquilo que vem do interior para o exterior. A palavra sufi, no árabe, ela significa lã. Tem esse nome, o sufismo, porque os adeptos do sufismo, eles acreditam que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele tinha uma manta, né, uma capa sobre ele, que ele usava, né, sobre o corpo, e aí quando ele estava para morrer, ele tirou esta capa que era feita de lã, né, esse tecido que era feito de lã, e ele entregou para Ali ibn Abi Talib, e que esse manto, né, ele mostrava que Ali era o sucessor, mostrava a questão do conhecimento, né? Ele tem muito uma abordagem mais de que o manto é o conhecimento do profeta se passando para Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Então, assim, é muito uma ideia de se passar o conhecimento do profeta, ele está sendo passado para o Imam Ali. O Alcorão, ele para os sufis, né, o Alcorão, ele tem dois tipos de mensagem. Uma mensagem que ela é clara, que ela é aparente, né, que você lê o Alcorão e você entende ela ali, o que está querendo dizer naquele momento. Isso é o que nós chamamos em árabe de zahir. Zahir é uma mensagem aparente. E existe também uma mensagem oculta, que é a mensagem batim.
Batim é a palavra para oculto, para que está dentro, que você lê e você não entende. Você precisa de uma pessoa para poder lhe explicar o que essa mensagem, o que esse verso do Alcorão ele está querendo dizer. Normalmente, essa mensagem oculta, ela só pode ser interpretada por alguém, por uma outra pessoa, né? Sendo essa pessoa, ela depende muito do caminho da religião, do caminho do sufismo que você seguir. Então, para algumas pessoas, essa mensagem ela vai ser somente podendo ser interpretada por um santo, né? Por um sheik, por um santo, por uma pessoa que estudou a religião há muito tempo e ele chegou nessa graça de ser essa pessoa, esse santo. De acordo com os xiitas, já essa mensagem batim, essa mensagem oculta, ela só pode ser interpretada pelo imã. Então varia um pouco aí assim de quem pode interpretar essa mensagem do que está batim no Alcorão, que ela está oculta, que ela não está aparente, que ela está interna, né? Normalmente são pessoas que dizem mais ou menos assim, né? Ele vê uma mensagem lá do Alcorão e ele fala assim: esta mensagem quis dizer que tal e tal e tal coisa, né? Ele pega um sentido que está por dentro. Normalmente ele usa como fonte para poder dizer isto outras coisas, outras fontes, tipo os hadiths, tipo, muitas vezes tem muitos que pegam até a filosofia, usam da filosofia grega, né, que eu estou falando, usam de outros meios, de outras fontes, para poder dizer o que aquela mensagem do Alcorão, o que aquela parte do Alcorão está querendo dizer. Bom, então vamos às características básicas do sufismo. Isso aqui é uma caracterização de todas as taricas, praticamente, no geral, todas eles têm essas características. Às vezes, algumas pode ter uma dessas aqui que não tem, e outras que vai ter algumas coisas a mais, outras que tem todas, outras que deixa de ter uma, outras que deixa que tem a mais, e etc. Basicamente, isso aqui é uma caracterização de todas. Todas elas têm um momento de zikr. Zikr é recordação em árabe, né? É recordação dos nomes de Deus, recordação das características de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, basicamente, você ficar, por exemplo, repetindo várias vezes os nomes de Deus, fazendo algum tipo de movimento que vai lhe ajudar nessa memória, tipo balançar a cabeça e etc. Por exemplo, tem pessoas que ficam dizendo assim várias vezes: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Depois, algum outro nome de Deus, tipo Al-Hakim, 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 né, que é o mais conhecedor. E etc. Tem qualquer um dos nomes de Deus, eles podem ser falados aí, né? Al-Shifai, 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 que é o curador, e etc. Qualquer nome de Deus ele pode ser dito aí como forma de recordação de quem é Deus. Também nós temos um ascetismo muito forte, né, dentro das características do sufismo. O ascetismo é muito aquele negócio de você largar as coisas materiais e se dedicar muito mais a Deus, você se afastar das coisas mundanas para ficar mais apegado a Deus. Você pode ver que isso é uma clara influência do cristianismo, que era muito forte naquela época. O cristianismo ele tem o monasticismo, que ele era muito forte ali no século VI, século VII. Hoje em dia nem tanto, mas naquela época era muito forte. E esse ascetismo cristão, bem tipicamente cristão, ele acaba migrando para o islamismo. Né? Não estou dizendo que isso é certo ou que isso é errado, isso fica de acordo com a sua concepção, se você quer acreditar que é certo ou que é errado, porque eu posso dizer que poderia ser uma forma de você pegar uma coisa que é de fora da religião, mas porém também, entretanto, a religião islâmica ela é uma complementação das religiões anteriores, né? Então ela pode ter coisas das religiões anteriores, porque ela é um complemento, ela é uma coisa que vem para dar a mais, né? Do cristianismo e do judaísmo. Então eu não posso dizer que esse ascetismo ele é errado, que ele seria bidá, que ele seria uma inovação, porque o Islã ele é um complemento das religiões anteriores, mas fica a seu critério
aí como você vai ver esse ascetismo. Nós temos também o Irfan, ou Tasawuf, que é a gnose, que é o conhecimento que está dentro de você. Os sufis, eles acreditam muito nesse autoconhecimento, nessa ideia de que você pode ter esse autoconhecimento e entender a Deus através disso. Você tem as chamadas crenças heterodoxas, né, que são aquelas crenças que não estão dentro de uma esfera geral do sufismo. Por exemplo, a ideia de interpretação de sonhos, a ideia de eras cíclicas, né, das coisas se repetindo, das coisas dentro dos tempos se repetindo e etc. E você também tem a ideia de que os seus santos, as pessoas que entendem da religião, seus sheiks e etc., eles podem praticar milagres, eles podem fazer milagres, eles podem fazer tipo mortos ressuscitarem, pode ter uma força muito grande que outras pessoas não têm, pode fazer comida se multiplicar e etc. Coisas bem desse tipo, milagres mesmo, de forma geral, ter conhecimento muito grande, um conhecimento que outras pessoas não têm, etc, etc. Coisas desse tipo. Essas são as chamadas crenças heterodoxas, crenças esotéricas. Elas são muito comuns dentro dessas seitas, dessas ideias dos sufis. E também nós temos para eles toda a sua liderança, todos os seus líderes, todos os seus sheiks, eles têm que ser rashidos, quer dizer, eles têm que ser pessoas bem guiadas, eles não podem ser pessoas que eles se afastam e depois voltam para a religião e etc. Eles têm que ser sempre pessoas certinhas, sempre pessoas que estão dentro de um caminho religioso correto. Na foto à esquerda eu deixei aí para vocês alguns sheiks sufis otomanos do século XVIII aí discutindo alguma coisa, eles se vestiam dessa forma aí, que você pode ver. Aí aqui eu deixei algumas características das principais ordens, né, das principais tarikas sufis que existem no mundo. Eu peguei só algumas, lógico, existem muito mais do que essas daqui, mas eu peguei algumas só para poder exemplificar para vocês. A primeira delas é a Qadiriya. A Qadiriya é uma das principais, né? Eu peguei por ordem de surgimento, né, das mais antigas para as mais novas. Então ela foi fundada por Abul Qadir Gilani. Gilani ele vive claramente na região de Gilan, né, onde hoje é o Iraque, né, a parte norte do Iraque, né, a parte curda do Iraque, e também tem uma parte no Irã também, né, não é só no Iraque, e ele vive aí no século XI, início do século XII, e ele vai desenvolver a sua doutrina. Ela é bem mais tradicional do que as outras doutrinas sufis, então ela não é tão esotérica quanto outras, porém, logicamente, ela segue aquelas características já citadas também para vocês. Ele é muito popular na Indonésia, na Índia, no Paquistão e em Bangladesh, ou seja, no Sudeste Asiático. Ele tem muita força ali assim entre as pessoas. E também é uma escola que vai influenciar muito outras escolas, né? E ela não tem uma liderança centralizada, né? Não existe um sheik que lidera assim para o mundo inteiro. Você tem vários sheiks. Ele tem a característica de ficar recitando o zikr muitas vezes, e muitos dos sábios deste caminho, desta ordem, eles escolhem ser celibatórios, eles não casam, né? Eles escolhem não fazer ali o sexo e etc. Né? Eles escolhem ser celibatários mesmo, não se casarem e viver para a religião. É aquela ideia de ascetismo muito forte dentro desse tipo de sufismo. Nós temos também a mais conhecida de todas, que é a ordem Mevlevic, né, ou Mevlevi, né, tem esse nome por causa do seu fundador, que era um turco. Ele vive na Turquia no século XIII, como vocês verem aí, chamado Jalaluddin al-Rumi. Ele vive na Turquia, e por isso essa ordem ela é muito forte, muito popular na Turquia. Ela tem uma crença muito forte na ideia dos céus, das eras, dos tempos cíclicos, dos transes em forma de zikr, né? Então o zikr ele se transforma num transe onde a pessoa fica girando, numa ideia de se ligar o céu à terra e tudo. Essa forte crença na ideia do céu,
ela é uma clara influência dos antigos turcos, porque a religião dos antigos turcos, antes deles se converterem à religião islâmica, era baseada na crença da adoração ao céu, né, o chamado Tengri. Né, o Tengri era o céu, essa crença era muito forte entre os turcos, e aí quando eles se tornam muçulmanos, essa crença ela continua dentro da religião islâmica, vai para dentro da religião islâmica, o famoso sincretismo, e eles continuam a propagar isso, e não vai estar só dentro desta ordem, mas também ela vai para dentro de outras ordens, como a Bektash e outras religiões, outras ordens que são muito fortes na Turquia. E ela tem uma grande participação de mulheres, né, dentro do seu ritual e tudo, que é diferente de outras ordens. Também existe a chamada ordem Naqshbandi. A Naqshbandi ela é muito popular no Iraque, né? Ela foi fundada por Bahauddin Naqshbandi no século XIV, como vocês podem ver, e ela é muito popular no Iraque, na Palestina, na Síria, em partes do subcontinente indiano, e principalmente no Iraque. Essa ordem ela é muito forte, ela tem lá um líder, ela chegou até a ter um grupo que apoiava o antigo ditador Saddam Hussein. Essa ordem formou um grupo lá dentro que tinha forte presença dentro do Iraque. Até hoje eles têm uma certa presença muito forte ali. Eles têm mais a ideia do zikr mental, né? Você recita só dentro da sua cabeça o zikr, as recordações de Deus. Tem uma forte ênfase na gnose, na ideia do conhecimento interior, dele sair para fora, de você se autodescobrir. E tem a ideia da repetição da Shahada como zikr, né? Não só os nomes de Deus, mas eles ficam dizendo a Shahada la ilaha illallah, a Shahada na Muhammad Rasulullah várias vezes, né? Que significa testemunho que só um Deus e que Muhammad é seu profeta. E isso acaba desenvolvendo muito a forma de concentração das pessoas. São pessoas bastante concentradas. E a última ordem que vamos falar aí é a ordem Tijaniya, que é muito forte nos países principalmente da África subsaariana, né, ali no meio da África, e também na Tunísia ele é muito forte. E ele foi fundado por Ahmed al-Tijani no século XVIII, início do século XIX, e eles fazem, além das salatos normais, das orações normais, eles fazem um tipo de salat fatir, né? A salat al-fatir, que é ímpar, uma oração ímpar, de números ímpares, de processões ímpares, e que tem elementos de antigas crenças locais ali da África, né? E eles celebram muito o chamado Maulid an-Nabi, que é o aniversário do profeta Muhammad, que a maioria dos sunitas eles acreditam que isso não é correto de se fazer. Eu deixei aqui alguns livros para vocês sobre o sufismo, para quem quiser ler mais, né? São apenas livros em inglês, mas eles são bons quem quiser conhecer mais aí sobre o sufismo. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Até mais. Salam aleikum.